E é extremamente importante que seja feita a informação desse acidente, né? Todo e qualquer acidente ou incidente, não importando o quanto insignificante possam parecer, devem ser informados ao setor de segurança do trabalho da empresa ou CIPA para averiguações. Então, qualquer tipo de acidente precisa ser comunicado. É o que a gente estava falando lá atrás já, né? Às vezes a gente só chega ao nosso conhecimento, ao conhecimento da CIPA, da segurança do trabalho, aqueles acidentes onde a gente tem lesões ou a gente tem perdas, né? Materiais principalmente, a gente não consegue acabar deixando de lado, escondendo. Mas é um equívoco, a gente precisa relatar todo e qualquer acidente, seja ele com ou sem afastamento, com ou sem lesão. A gente precisa relatar para que ele seja investigado. Até aquele acidente pequenininho, foi só um cortinho, coloquei um curativo pequeno e voltei a trabalhar, eu tenho que relatar. Eu preciso entender por que aconteceu aquele corte pequenininho, porque isso não é natural, não é o normal de acontecer. Eu preciso investigar isso, eu preciso entender para que ele não volte a acontecer novamente, para que numa próxima ocorrência, às vezes não vai ser só um cortinho, vai perder o dedo. Então, eu preciso me antecipar a isso, eu preciso me antever a isso. Então, é necessário que os trabalhadores comuniquem, mas depende muito da cultura de segurança de cada empresa, de como a CIPA vai tratar isso no dia a dia. A CIPA precisa dar condições para que esses trabalhadores relatem também esses incidentes, relatem todo e qualquer tipo de acidente, não só aqueles acidentes maiores, com lesões mais graves, incapacitantes, com perdas materiais enormes, mas todo e qualquer acidente. Então vai muito da conscientização, do trabalho que a CIPA vai fazer em cima disso, em estar sempre conversando com as equipes, dialogando, conscientizando, dando treinamentos, falando da importância dessa comunicação para que os trabalhadores se sintam também confortáveis, né? Muitas das vezes o trabalhador não quer relatar o acidente com medo de sofrer alguma ação punitiva, de perder o emprego, às vezes, estou no meu período de experiência e tal. Então, a gente precisa conscientizar os trabalhadores que a maior perda é essa não informação, porque num próximo acidente, que pode ser com ele mesmo ou com um colega de trabalho, pode ser algo pior, pode ser algo maior. Então, a gente precisa informar sempre todo e qualquer tipo de ocorrência, por mais insignificante que às vezes a gente acha que é algo simples, aqui nem precisa, só deu um beliscãozinho aqui, foi só um choquinho de leve. Muito comum a gente ouvir isso, não, foi só um choquinho, é normal, né? Eletricista toma choque, é normal, não é normal, né? Por mais que aparentemente não nos ocasiona nada, a gente precisa investigar. Numa próxima, pode ser algo maior, né? Por mais que pareça que não é nada, pode ser. Eu já tive casos de trabalhador que sofreu uma perfuração na mão, né, com um objeto pérfuro cortante. Tranquilo, não é nada, nem precisou dar ponto, só um curativinho. Depois de um tempo aí, 20, 30 dias, o cara quase perdeu a mão, porque infeccionou, tinha uma bactéria naquele objeto onde ele se cortou, que entrou no seu organismo e o cara quase perdeu a mão. Então, aparentemente não era nada. Só um furinho aqui e tal, fez um curativo ali, pronto, nem afastou nada, o cara voltou a trabalhar. Depois de um período, quase perde a mão. Então, a gente precisa sempre relatar, a gente precisa sempre comunicar esses acidentes para que sejam investigados, para que sejam tratados da maneira que devem ser tratados, para que a gente não tenha surpresa depois lá na frente, para que aquela pequena lesão não se torne algo pior, ou para que aquele quase acidente num futuro aí se torne algo maior também, algo que possa estar gerando uma lesão, trazendo um problema maior para aquela vítima, para aquele mesmo trabalhador ou para outros companheiros, colegas de trabalho. Então, a CIPA nesse sentido precisa
fazer um trabalho de conscientização dos trabalhadores para que eles se sintam confortáveis, encorajados a relatar todo e qualquer tipo de acidente, para que a gente atue mais uma vez aonde? Lá na base da pirâmide, né? Tratar já desde os incidentes para não deixar que isso suba e chegue lá no topo, lá no acidente incapacitante, no acidente fatal. Então, se o trabalhador não se sentir confortável em fazer esse relato, ele achar que vai ser punido, que vai de alguma forma ser prejudicado, eles não vão fazer. Só vai ter essa comunicação realmente quando tiver um acidente, que tiver uma lesão, que aí não tem como esconder. Então é importante que a CIPA desenvolva um bom trabalho nesse sentido, para que esses trabalhadores sintam essa confiança. Não, eu vou lá falar com o cipeiro, eu vou avisar aqui que eu quase me acidentei, que eu bati a cabeça em alguma parte aqui, mas não machucou, não fez nada, mas eu tenho que relatar. O que realmente teve uma lesão menor ali e tal, mas que não deixa de ser importante, né? Não deixa de ser necessário que a gente faça essa comunicação para que seja investigado, para que a gente consiga entender o porquê, mais uma vez, qual foi a causa, qual foi o motivo e para que ele aí não volte a acontecer novamente. Essa comunicação do acidente, né, existe uma lei, o artigo 22 da Lei 8.203 de 91, onde diz que as empresas deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, mesmo que tenha acontecido fora do local do trabalho, utilizando para isso, ou antigamente impresso CAT, hoje já é por meio digital. Então, a empresa precisa comunicar todo acidente para a Previdência Social. Então, isso é lei. Antigamente, isso era feito mais de forma manual, era o impresso que era feito e aí era preenchido manualmente. Hoje, nos dias atuais, isso é feito de forma digital. Existe um sistema do INSS, da Previdência Social, onde a gente já preenche tudo digitalmente, ali, todos os dados do trabalhador, do acidente. E aí existe um equívoco muito grande. A maioria das empresas, aí, ou pelo menos grande parte delas, acabavam relatando somente aqueles acidentes que geravam afastamento. E quando na realidade a lei deixa bem claro que eu preciso relatar todo tipo de acidente, acidente com ou sem afastamento. Então, aqueles números que a gente disse lá de 700 mil acidentes por ano, na realidade eles podem ser até maiores que isso, muito maiores que isso, porque é uma prática muito comum. O empregador acaba relatando apenas aqueles acidentes com afastamento e os demais acidentes que às vezes ocasionou uma lesão, mas no outro dia o cara estava ali para trabalhar já, não foi algo tão grave, acaba que não é relatado, quando na realidade deveria. Por quê? Mais uma vez, para a gente atuar lá embaixo, saber o quanto de incidente está acontecendo, de acidente sem afastamento, para que a gente consiga trabalhar em cima disso. Então eu preciso relatar todo tipo de acidente, seja com ou sem afastamento. E para isso a gente tem a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é um documento importantíssimo, principalmente se for um acidente com afastamento, porque é através dessa CAT que o trabalhador vai conseguir depois estar requerendo aí os seus benefícios previdenciários. Se ele ficar afastado aí por mais de 15 dias, ele vai entrar com um pedido lá no INSS e para ele receber os seus benefícios, ele vai precisar dessa CAT, vai precisar do atestado médico, enfim, ele precisa dessa comunicação. E por que a gente precisa fazer essa comunicação, essa CAT, mesmo se não existe um afastamento? Porque, primeiro, é lei. Segundo, pode acontecer o mesmo caso que eu falei para vocês lá, daquele companheiro de trabalho que perfurou a mão, não é nada, fez o curativo, A sorte é que no caso dele tinha aberto o CAT. Porque 20, 30 dias depois o cara quase perdeu a mão por causa de uma bactéria.
Então já tinha a CAT aberta, a gente só fez, né, uma reabertura, uma revalidação daquela CAT já aberta, né? E aí imagine se não tivesse feito, o problema é que a empresa não ia ter. Então a gente, por mais simples que pareça aquele acidente, não foi nada, foi tranquilo, a gente precisa fazer a abertura da CAT, comunicar isso para o governo, primeiro para que tenha esses dados estatísticos, a gente consiga entender qual é a situação das empresas do nosso país, do que a gente precisa atuar, e segundo porque esse trabalhador pode precisar no futuro, por mais que às vezes não foi nada demais, né, aparentemente não foi nada, foi algo superficial, isso pode se agravar depois, e a gente já precisa ter esse registro feito. Então é extremamente importante que seja feito toda essa comunicação, que seja feito a CAT em todo tipo de acidente, com ou sem afastamento. A gente precisa fazer essa comunicação. Então precisa chegar essa informação para a CIPA, para a segurança do trabalho, para o empregador, e aí o empregador vai fazer a sua investigação também, né? E aí ele precisa repassar essa comunicação para o governo, para o INSS, para a Previdência Social. Ele vai fazer isso através da CAT, através desse formulário de comunicação de acidente de trabalho. É obrigatório, né? Tem que ser feito. Essa CAT, então, esse comunicado de acidente de trabalho, deve ser emitido pela empresa, né, ou pelo próprio trabalhador, para os seus dependentes, entidade sindical, médico do trabalho ou por autoridades. Deve ser preenchido via internet, impresso em 4 vias, sendo a primeira via do INSS, a segunda do segurado ou dependente, terceira via do sindicato e quarto da empresa. Então, ainda está dessa forma, a gente vai fazer essa impressão aí em 4 vias, faz todo o preenchimento online e após esse preenchimento a gente vai salvar, já vai ficar lá, né, no site da Previdência, no programa da Previdência Social, e aí a gente vai imprimir essas vias. Sempre vai ficar uma via, na verdade 2 vias com o trabalhador, uma via ele vai levar lá no INSS no dia que ele for requerer o seu benefício e a outra fica com o próprio trabalhador, uma via vai lá para o sindicato quando for solicitado e uma quarta via aí vai ficar para a empresa. Qualquer pessoa pode abrir. Normalmente é a própria empresa que faz essa abertura da CAT, que faz esse preenchimento da CAT, né? Ela é responsável por aquele trabalhador, então ela é que faz essa abertura. Normalmente aí ou o departamento pessoal, recursos humanos ou segurança do trabalho que normalmente fazem o preenchimento da CAT. Mas a lei diz que o próprio trabalhador, que uma entidade, um sindicato, um médico, podem estar fazendo essa abertura. Existem em algumas localidades, em algumas cidades, que quando é um acidentado que chega num pronto-socorro lá do município, da cidade, o próprio médico já faz esse preenchimento, já coleta os dados ali e já faz essa CAT parcial e depois leva lá para a empresa terminar o preenchimento. Mas quando isso não acontecer, a própria empresa pode estar fazendo também. É o mais comum, normalmente é o empregador que preenche a CAT. Ela deve ser feita em até 24 horas, ou no máximo no próximo dia útil de quando aconteceu aquele acidente. E a gente vai estar informando ali todos os dados da empresa, do empregador, todos os dados do acidentado, os dados do acidente e também os dados médicos, onde a gente vai colocar ali qual foi o tipo de lesão, o CID, a classificação internacional das doenças ali em acordo com o que o médico que atendeu aquela vítima colocar lá no seu atestado. Então, sempre que houver um atendimento, o médico normalmente vai fornecer esse atestado, esse afastamento, e aí em cima da recomendação médica que a gente vai estar colocando os dias de afastamento, qual foi o motivo desse afastamento. E aí é através dessa CAT, desse documento, que
o trabalhador vai conseguir dar entrada posteriormente lá nos seus benefícios, né? Isso é um direito que o trabalhador tem, né? Então, caso seja necessário aquele trabalhador ficar afastado por mais de 15 dias, né, através da CAT, da Comunicação de Acidente de Trabalho, junto com o seu atestado médico ali, que está constando o seu afastamento, que ele vai conseguir fazer esse requerimento dos seus benefícios aí. Então, até 15 dias, é a própria empresa que vai arcar com esses dias de pagamento, né, com esses dias de salário aí do trabalhador, e do 16º dia em diante, né, se for necessário esse afastamento, então ele vai entrar com um recurso, com um pedido lá na Previdência Social, que vai arcar aí, né, vai dar deferido ou indeferido. Normalmente vai ter aí uma perícia médica, né, uma entrevista lá com o médico do Ministério do Trabalho, onde ele vai estar deferindo ou indeferindo o pedido daquele trabalhador, vai verificar se realmente tem ou não tem essa necessidade de afastamento, de pagamento daquele benefício. Então é preciso que a CAT seja emitida para que o trabalhador, junto com o atestado, faça esse pedido, né, esse encaminhamento à Previdência Social. Também, quando existe um acidente fatal, a gente vai fazer essa comunicação da mesma forma, também é obrigatório, né? Então, primeiro comunicar no acidente fatal de imediato à autoridade policial competente e ao órgão regional do Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional. Então, quando a gente tiver algum acidente que envolva a morte do trabalhador, né, que seja um acidente fatal, a primeira ação que deve ser tomada, né, é comunicar a polícia, né, a autoridade policial, e também ao Ministério do Trabalho, ao órgão do Ministério do Trabalho da nossa região, né, que posteriormente vai tomar as medidas necessárias também. Então, toda vez que houver um acidente fatal, a gente vai fazer também, tem que fazer essa abertura da CAT, né, mas a gente vai ter que chamar a autoridade policial, a gente vai isolar o local, né, preservar, né, a cena do acidente ali, para que sejam feitas todas as investigações, porque aí a gente está tratando da morte de uma pessoa, né? Aí o negócio é um pouquinho mais grave, né? A gente precisa, além de ter a nossa investigação própria, a investigação da empresa, a investigação da CIPA, vai ter essa investigação da polícia também, porque aí sim a polícia vai estar investigando quais foram os motivos, as causas, e se houveram, se existem aí também possíveis causadores desse acidente. Então precisa ser investigado de uma forma formal. A gente tem que comunicar obrigatoriamente tanto a polícia como o Ministério do Trabalho, né, que vão dar sequência nessa investigação. Espero que isso nunca seja necessário, nunca seja preciso aí na sua empresa, no seu local de trabalho, que a CIPA faça sempre um bom papel, desempenhe um bom papel, para que a gente tenha essa prevenção, não só a CIPA, como a segurança do trabalho, como empregador, para que a gente nunca chegue nesse ponto aí de um acidente fatal. A gente precisa isolar o local, então, né, o segundo passo, diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até a sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão do Ministério do Trabalho. Então, fazer essa comunicação, manter o local isolado até que seja feita toda a investigação. Aí, normalmente, vai paralisar toda a empresa, vai paralisar toda a atividade, e aí só vai ser liberado novamente qualquer atividade, qualquer entrada e saída de funcionários após essa liberação da polícia. Então, normalmente é algo um pouco mais complicado, aí, um pouco mais difícil de se lidar, né? Nunca vai ser algo simples, tranquilo, a morte de um trabalhador. Qualquer tipo de acidente já é muito complicado, já é muito difícil.
né? Quando envolve algum tipo de lesão aí, mas principalmente quando tem a morte de um trabalhador, aí é muito mais complicado, né? Sabe que é um pai de família, é uma mãe de família que estava ali trabalhando, buscando o seu sustento e que por algum motivo não vai voltar para casa mais. Então, nunca é algo bom, nunca é algo tranquilo, fácil de se lidar. Então, a gente precisa também tomar esse cuidado para que não chegue a esse ponto. Também deve ser informada a Previdência Social por meio da CAT mortes de segurados decorrentes de acidente de trabalho e doença ocupacional. Então, como a gente falou, não só nos acidentes com lesão, ou sem lesão, mas nas mortes também, Então, todo tipo de acidente deve ser comunicado. A gente vai abrir uma CAT relatando esse acidente e tem o campo de preenchimento lá, para a gente indicar se houve lesão ou não, se houve a morte do trabalhador, para a gente indicar. E aí existe lá o fator previdenciário, que é uma ferramenta que o governo utiliza ali, é uma forma de estar, de certa forma, mexendo no bolso do empregador, que quanto mais acidente tem, principalmente se for acidente com lesão, acidente fatal, maior é essa alíquota de imposto que o empregador paga, Por isso que às vezes existe um pouquinho aí desse pé atrás em se relatar os acidentes. Mas para que não seja necessário fazer esse relato de acidentes, a maneira mais correta não é evitar a informação, e sim trabalhar para que realmente eles não aconteçam, para que a gente não tenha acidentes com lesão ou sem, e também mortes. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Então é através da CAT, dessa comunicação de acidente de trabalho, que depois essa vítima de acidente, seja ela com lesão ou uma morte, depois os seus familiares vão conseguir dar entrada aí a todos os seus benefícios, aos seus recursos previdenciários que são cabíveis, que não vão trazer a vida de volta daquele trabalhador, que aquela lesão que foi ocasionada às vezes não vai se recuperar com isso, mas pelo menos é alguma forma de tentar seguir a vida, E é direito do trabalhador, da vítima, da família daquela vítima, Então, a gente precisa fazer essa abertura de CAT para que aquele trabalhador, aquela vítima, tenha aí os seus benefícios garantidos. Vamos falar um pouquinho então desses benefícios previdenciários acidentários, quais são eles, Existem para acidente de trabalho, existe para doenças, então vamos entender um pouquinho como isso funciona. Então é importante a gente conhecer os acidentes, os tipos de acidentes existentes, as suas causas, os seus motivos, toda a parte de comunicação, de investigação desses acidentes, entender também um pouquinho desses benefícios. É importante que a CIPA conheça, saiba, entenda um pouquinho também desses benefícios, porque são perguntas que podem acontecer no dia a dia do cipeiro, A gente pode ter o trabalhador com essa dúvida, a família do trabalhador, às vezes vai estar procurando um cipeiro para entender um pouquinho como funciona, o que ele precisa fazer. Então, é importante que a gente conheça um pouquinho desses benefícios. O segurado da Previdência Social tem direito a vários benefícios quando ocorre acidente do trabalho que resulte em incapacidade temporária, permanente, ou no caso de morte acidentária, benefícios para os seus dependentes. Então, quando o trabalhador sofre algum tipo de acidente que lhe cause alguma lesão temporária ou permanente, ele vai ter direito a esses benefícios, a esses recursos previdenciários, tá? Mas também, no caso de morte, os seus dependentes vão ter direito
a esses benefícios, a esses recursos. O segurado, o auxílio-doença e o auxílio-doença acidentária, então, é o nosso primeiro benefício que a gente vai verificar. O segurado da Previdência terá direito a este auxílio a partir do 16º dia seguinte ao do afastamento, o dia do acidente, bem como os 15 dias subsequentes de afastamento, serão pagos pela empresa, correspondente ao salário de contribuição do empregado vigente no dia do acidente. Então, esse auxílio-doença, né, auxílio-doença acidentária, vai ser pago pelo INSS após, né, a partir do 16º dia. Aquele dia do acidente e os próximos 15 dias, ainda a empresa que vai arcar com esses dias, né, o trabalhador vai receber o seu salário normal ali, né, os seus dias normais, como se ele estivesse trabalhando, e a partir do 16º dia, então, né, o INSS é que vai arcar com esses custos, né, vai estar pagando esses dias de afastamento para aquele trabalhador. E aí é necessário todo aquele processinho, né? Então, teve o afastamento, já é mais de 15 dias, o trabalhador precisa juntar a CAT que o empregador emitiu com o seu atestado. Normalmente é a própria empresa que vai agendar uma perícia lá no INSS. Então, esse trabalhador vai se deslocar, vai levar lá no INSS esse seu atestado, essa sua CAT, vai passar pela perícia e aí comprovado, na perícia realmente esse atestado, essa necessidade de afastamento, então o trabalhador começa a receber por aquele período que ele vai ficar afastado. Terminou o período de afastamento, se o trabalhador tiver condições, ele vai voltar, vai passar por um exame médico de retorno ao trabalho e aí vai retornar às suas funções, a empresa reassume aí os dias trabalhados. Não tendo condições de retornar, se o trabalhador acha que ainda não está apto, não está pronto, vai ser remarcado uma nova perícia, ele vai passar pelo médico novamente para ser reavaliado e aí o médico vai dizer se tem ou não condições daquele trabalhador voltar. Se a perícia, se o médico perito achar que ele tem condições, aí ele vai ter que voltar para o trabalho. Se o médico achar que ainda não tem condições, então ele pode prorrogar esse auxílio, o trabalhador vai receber mais por um período aí, por esse afastamento. Então, aí a importância de ter a abertura da CAT, né, do trabalhador buscar os seus direitos. A gente tem o auxílio doença acidentário também, é um benefício concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho ou doença profissional. Considera-se acidente de trabalho aquele ocorrido no exercício de atividades profissionais a serviço da empresa ou ocorrido também no trajeto trabalho-casa, casa-trabalho, né, que o trabalhador faz aí para se locomover, né, para chegar na empresa, para voltar. Né? Então, também, para que seja considerado aí, né, essa mesma questão dos 15 primeiros dias, que é a empresa que vai estar arcando com isso, né, e depois, posteriormente a isso, do 16º dia em frente, né, é o INSS que vai arcar com esses custos. Então, é considerado esse acidente, essa doença acidentária, né, acidente de trabalho, aquela lesão que o trabalhador sofre, né, no exercício das suas atividades profissionais, a serviço da empresa ou durante aí, né, o seu trajeto de locomoção casa-trabalho, trabalho-casa. Então, tanto para o acidente típico como para o acidente de trajeto, o trabalhador vai ter direito aí a esse auxílio doença acidentário, né, para aquele período de afastamento que ele não vai poder trabalhar, que ele vai ter que ficar afastado das suas rotinas laborais
Então, para ele não ficar desamparado, ele tem esse benefício, né? Ele vai ter esse recurso, esses dias, né, de afastamento serão pagos pela Previdência Social a partir do 16º dia de afastamento. Enquanto ele recebe esse auxílio doença por acidente de trabalho ou doença ocupacional, o trabalhador é considerado licenciado e terá estabilidade por 12 meses após o retorno às atividades. Então, quando o trabalhador ele é afastado do seu trabalho, ele recebe esse auxílio doença acidentária, seja aí por acidente de trabalho ou por uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho, ele é considerado licenciado, ele tem uma estabilidade então de 12 meses, de 1 ano após o seu retorno ao trabalho. Então ficou ali afastado 2, 3 meses, ficou afastado por um período. Quando ele recebe alta, quando ele volta para o trabalho, ele tem uma estabilidade aí de 1 ano. Então, no período de 1 ano, ele não pode ser desligado da empresa. Se a empresa desligar esse trabalhador antes desse período de 1 ano, ela vai ter que arcar com todos esses custos, né? Vai ter que pagar todos os salários referentes, aí, todos os benefícios referentes a esse período que falta para completar 1 ano. Então, o trabalhador voltou, já decidiu mandar ele embora, então a empresa vai ter que pagar 1 ano de salário, de todos os benefícios para aquele trabalhador. Deu 6 meses, resolveu mandar embora, vai pagar o restante, vai pagar os outros 6 meses para aquele trabalhador. Então, toda vez que houver um afastamento de um trabalhador por motivo de acidente de trabalho, ou doença ocupacional, ou doença relacionada ao trabalho, desencadeado pelo trabalho, que se equipara aí a um acidente, o trabalhador vai ter direito aí a um período de estabilidade que é de 1 ano, a contar da data que ele retornar para o trabalho. Voltou a trabalhar, tem 1 ano de estabilidade. Naquele período ele não pode ser mandado embora, a não ser que justifique a sua dispensa, né? A não ser que seja uma justa causa, que o trabalhador cometa algum ato faltoso, né, que justifique a sua dispensa. Fora isso, aquele trabalhador não pode ser dispensado durante 1 ano, né, e após esse 1 ano, aí sim, terminou essa estabilidade, né? Então ele tem esse benefício aí, né, de 1 ano de estabilidade após o seu retorno. Esse auxílio deixa de ser pago quando o segurado recupera a sua capacidade e retorna ao trabalho, ou quando o benefício se transforma em aposentadoria por invalidez. Então, se esse trabalhador se recuperou, o médico do trabalho, o médico lá do INSS constatou, né, o médico da Previdência Social constatou que aquele trabalhador está apto a voltar, ok, ele cessa esse benefício, o trabalhador retorna às suas funções normais ou readaptadas, né? Ou, por outro lado, se entender que aquele trabalhador não tem mais condições de retornar para o trabalho, então ele vai receber aí outro benefício, né? Ele deixa de receber esse auxílio doença, esse auxílio doença acidentária, e passa a receber então uma aposentadoria por invalidez, né? Não são benefícios cumulativos. Ou ele está recebendo esse auxílio doença, esse auxílio acidente, né? Ou ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Ele não tem condição mais de retornar para o trabalho, para sua função, ou readaptado em outra função, não tem mais condição, então ele vai estar recebendo essa aposentadoria por invalidez. O auxílio acidente, então, é o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem a sua capacidade para o trabalho. Ele, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social, exceto a aposentadoria. Corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença. Então, se o trabalhador ficar com alguma sequela em decorrência de um acidente,
ele vai ter direito a esse auxílio acidente, né, esse benefício. Ele ficou com alguma sequela, então ele vai receber esse auxílio que corresponde a 50% do salário, né, do momento, né, de quando ele sofreu aquele acidente, né, do período de quando ele sofreu aquele acidente. Ele é cumulativo, então, esse auxílio, né, porque ele tem caráter indenizatório, né, então ele pode ser cumulativo, porém, quando esse trabalhador estiver aposentado, aí ele não pode receber esse auxílio, né? Então, somente aí para aqueles trabalhadores que ficaram com algumas sequelas e reduziram a sua capacidade para o trabalho. Então, pode ser aquele trabalhador que foi readaptado, que ele está fazendo outra função, mas ele ficou com alguma sequela ali, ele ficou com algum tipo de deficiência. Então, ele vai receber também esse auxílio, né, esse auxílio acidente devido a essa sequela. E a aposentadoria por invalidez, que é um benefício concedido aos trabalhadores que por doença ou acidente forem considerados pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Corresponde a 100% do salário de benefício. Então, no momento que ele sofreu o acidente ou que teve aquela doença desencadeada pelo trabalho, se ele ficar incapacitado, ele não consegue mais retornar às suas atividades ou a qualquer outro tipo de atividade, ele não consegue mais prover o sustento seu e da sua família, então ele vai receber esse auxílio, essa aposentadoria, na realidade, por invalidez, que corresponde a 100%, né, do seu salário, né, daquilo que ele recebia no momento que ele estava trabalhando, que ele sofreu esse acidente, que ele teve essa doença. Isso é constatado lá pelo médico, né, da Previdência Social. Então vai passar por uma perícia e lá vai ser constatado que aquele trabalhador não tem mais condições de realizar nenhuma atividade laboral, ou seja, ele é incapacitado para qualquer tipo de trabalho. Então ele vai receber pelo resto da sua vida aí uma aposentadoria por invalidez, correspondente a 100% do salário que ele recebia, né, no momento do acidente. Isso existem alguns tetos aí, né, mas é algo um pouco mais aprofundado aí, né? Mas basicamente ele vai estar recebendo um salário para o resto da sua vida, porque ele não tem mais capacidade de trabalho, né? Ele não consegue mais prover o seu sustento. Existe também a pensão por morte acidentária, né, devido aos dependentes do segurado falecido em decorrência de acidente, a contar da data do óbito. O valor mensal é igual ao salário de contribuição vigente no dia do acidente. Então, também os dependentes, né, daquele trabalhador que sofreu, que teve um acidente fatal, né, que veio a óbito, né, que é um segurado falecido, eles têm direito aí uma pensão por morte acidentária. Aquele trabalhador que deixou a sua família, né, muitas vezes que dependia daquele seu trabalho, dependia do seu sustento, então eles vão ser respaldados por essa pensão por morte. O valor é o salário do trabalhador que ele recebia, né, no momento, né, no período em que ele sofreu aquele acidente também, né? Então existe também um benefício para a família daquele trabalhador, para os seus dependentes, né, para quem ele levava o sustento daquele trabalho e que podem ficar sem devido à sua morte. Então é pago também essa pensão para os dependentes.